Você tá falando da sua orientação sexual? Oi? Você tá falando da sua orientação sexual nesse vídeo? É isso que você quer falar? Não sei. Você falou da tua orientação sexual? Que eu tinha medo. Uhum. E de eu não ter aceitado. Uhum. Por muito tempo eu Você fugi. quer continuar falando dela? Não vejo problema. Eu acho que eu falar sobre a minha orientação sexual é algo que eu também preciso ter posicionamento de poder falar, mas com orgulho, porque é só um detalhe. Mas eu acho que ela é só um detalhe. Mas por muito tempo na minha vida, ela me travou e me deixou com medo. Porque o bullying que eu sofri na escola, no ensino fundamental, médio, envolvia a minha orientação sexual. Na sua infância as pessoas deixavam você falar? Não. Eu não tinha muita voz. Eu ia dar um palpite, não. O Gabriel tá ficando doido, Você é igual a ninguém. Já me falaram, não sei, não tô lembrando a frase certa, mas falaram. Você é igual a ninguém. O que você quer? Eu quero poder vencer. Eu quero vencer. Você sabe como você vai vencer? Ainda tô descobrindo. O que você mais ama fazer na vida? Aquilo que me brilha os olhos, e sempre brilhou, porque eu falo que ela é um presente de Deus para nós. Então, o que eu tenho prazer de fazer? Cantar. Olha só, eu vou te perguntar algumas coisas, tá? E você vai me responder com música. Ai, meu Deus. Se você tá me falando que você impacta tanto as pessoas de perto quanto as de longe com música, então tu vai me responder com música. Tá bom? Um momento feliz da tua infância. A vida se faz com estas horas, pequenas maravilhas na voz do coração. Tudo que eu errei, as águas vão levar, mas eu agora sei que estou no meu lugar. Quando você descobriu a sua sexualidade? É que o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Porque quando eu descobri, eu percebi que um joelho ralado dói bem menos do que você não se aceitar. Era isso que você queria ouvir? É isso que você quer me contar? Sim. Você gosta de quem você é quando você se olha no espelho? Não muito. Porque eu espero muito a aprovação das pessoas. Eu sou o Gabriel, que tem uma história não tão alegre, mas eu sou muito mais do que essa história. Eu não sou só esse menino dessa Você história. tá com vergonha da sua história? Não, pelo contrário, eu tenho Então por orgulho. que você é mais do que essa história? Porque, na verdade, eu tenho a minha história, mas é porque, às vezes, eu tenho medo da minha história ser algo que seja voltado somente pro vitimismo, sabe? Porque não é uma história, assim, digamos assim, feliz. Morte do meu pai, né? Eu não ter condição de pagar minha faculdade. E ver meu pai
batalhar pra me ajudar. Meu pai falava que o trabalho pra ele era uma forma dele fugir dos problemas que entra dentro da nossa cabeça. Às vezes meu pai, na cadeira de roda, ele começava às 8 horas da manhã e ele iria parar às 9 da noite. Isso eu tô fazendo por mim, mas eu tô fazendo também por todo o esforço que meu pai teve de criar o filho que ele criou. É dessa maneira que você quer ser conhecido? Eu quero ser conhecido como um cara que luta, sabe? Que trabalhou, né? Isso. De manhã cedo até a noite. Sim. Que nunca parou. E eu só puxei isso dele, que não tá mais aqui hoje. E se eu te falar que pra dar orgulho pra ele mesmo, ele não estando mais aqui hoje, porque a tua trajetória tá sendo construída em dar orgulho a ele, pra ele, né? Pra tua família. Você não precisa se esforçar tanto. Não precisa ser tão doloroso quanto foi pra ele, porque foi doloroso pra ele. Você quer repetir a dor? Não. Não. Agora a gente vai fazer um salto no tempo e você subiu num palco pela primeira vez. As pessoas acreditam agora na tua voz e acreditam muito na tua música. O que seria? Que música seria essa? A primeira que vem na cabeça? A luz vai acender e tu não consegue lembrar da música. Você percebeu isso? Que tipo... Essa é a minha maior dificuldade, tipo... Sabe qual é a tua dificuldade? É você não se ver nesse lugar. É você não se ver no futuro. É você não acreditar que você de fato pode viver daquilo que você ama. É você não entender a tua potencialidade. Você está tentando escolher a certa. Foi mesmo. Só que assumir a potência da voz também é importante. Você tem que ter orgulho disso que você faz. Não precisa diminuir. Isso! Você abriu o peito! Abriu o peito! Eu esperei. Não precisa se encolher pra caber, não. Abre, pode abrir. Você é grande pra caramba. Ó a voz, tá aqui, ó. É o gogó. Agora é cantar a música. Que música que veio na cabeça agora? Agora? Quando rapa. Vai. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Agora canta com mais força. Eu quero ouvir ela com mais força. Não diminui ela. Eu quero ouvir. Vai. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Do sossego. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Acho que é isso. É que a vida é tão curta, mas tão curta, ela é tão pequenininha. É de fato um sopro. E às vezes a gente fica perdendo tempo por medo do que as pessoas vão pensar a nosso respeito, e daí a gente não sobe no palco. Esse é meu medo. A gente estava em Paris agora, né? E daí eu falei pra Dani e pra Sara assim, ó, eu quero sentar num café de esquina, tem que ser uma esquina onde tenha uma encruzilhada, ou seja, um cruzamento, porque eu preciso escrever uma história para o meu novo livro e ela vai acontecer exatamente nesse lugar. Então eu vou para lá e eu vou observar alguém, e quando eu observar esse alguém, e esse alguém vai ser a pessoa que vai compor aquele capítulo do meu livro. A gente sentou
Eu até dei uma olhada pra frente e daí tinha cheiro de cigarro de um lado. E eu olhei pra Dani e pra Sara e eu falei, eu tô desconfortável aqui, vamos levantar. E a Dani ficou incomodada comigo porque a gente já tinha andado demais e ela queria sentar, porque ela tava de salto andando em Paris. Mas aquele barulho tava me incomodando, mesmo de frente pra Torre Eiffel, tava ali na minha frente, eu tava sentada num café, exatamente numa encruzilhada, como eu falei que queria estar. Só que aquilo tava me agoniando demais, porque não tinha história que eu queria contar. Não tinha aquela história, eu não conseguia observar a rua porque eu tava com aquele barulho daquelas meninas falando inglês, do outro lado alguém falando francês, e eu não entendia de um lado, eu não entendia do outro, e eu não entendia o que eu tava fazendo ali, mesmo com as duas pessoas que eu queria estar naquele momento. E eu falei, vamos levantar? E daí elas me olharam com cara de incômodo, mas elas também estavam incomodadas porque elas estavam ali, elas não queriam estar ali, mas a gente tinha sentado num café em frente à Torre Eiffel. Quer lugar mais bonito que esse? Sim, a gente levantou e a gente se movimentou para o lado, onde não tinha uma vaga nas mesas para sentar. Mas de repente um cara falou, oh, não sei o que, a gente não entendeu o que ele falou, mas a gente entendeu que tinha uma mesa que estava esperando pela gente. Então, às vezes, tem lugares que estão nos incomodando demais, demais, mas a visão é tão bonita, o cenário é tão bonito, mas tão perfeito, que você fala, mesmo me incomodando, eu vou continuar aqui. Só que, de repente, quando você toma a decisão de se movimentar para o lado, você vai encontrar um lugar melhor. Porque a única coisa que nos impede de viver o extraordinário é levantar e dar um passo com intuição para uma mesa melhor, um café melhor. E a gente sorriu, não foi, Sara? E a gente se divertiu, e a gente pediu tudo que a gente queria pedir. Você encontrou a história? Encontrei. Era nós três, sentadas ali, vivendo uma coisa que a gente nunca pensou que ia viver na nossa vida. Às vezes a história não é sobre o outro. Às vezes a história ela é a nossa história. Sou eu que decido o teu destino? São as pessoas lá fora que vão determinar se você é bom ou não na tua vida? Me responde. Não. Não. Você vai parar de contar a tua história? Não. Não vou. Ainda, sabe, falta alguma coisa. Porque eu espero muito a aprovação das pessoas. Às vezes eu mudo a forma como eu chego em um grupo de pessoas, eu percebo que aquele pessoal ali é um pessoal descolado, aquele pessoal ali já conversa de uma outra forma. Eu chego, parece que eu tento me encaixar num padrão. Às vezes eu olho, num dia que a minha autoestima tá legal, eu olho e falo, você é bonito, mas aí depois começo a criar várias paranoias na cabeça e aquilo ali parece que começa a se tornar verdade. A paranoia que eu crio começa a se tornar uma verdade, sabe? Imagina que você está passando pela transformação nesse exato momento e de repente daí eu puxo a capa, você está completamente diferente, uma transformação muito radical. E daí nos comentários está cheio de gente falando assim pra você, ó, eu preferia antes. Como é que você reagiria? Depende da forma como eu iria estar me sentindo. Se eu estou me sentindo bem comigo mesmo, é bem mais fácil de lidar com a opinião das outras pessoas, sabe? Mas é isso que eu vim buscar até aqui, sabe? Há poucas horas atrás a gente estava falando sobre a sua história e eu te falei coisas e eu entrei na tua cabeça e eu falei, mas por que você tem que contar a tua história toda hora para alguém? E você decidiu só por eu ter entrado na tua cabeça que você não deveria mais contar a tua história? Então qualquer pessoa que você admira, que entrar na tua cabeça e falar não faz isso, você não vai fazer? Sou eu que decido o teu destino? Você vai parar de contar a tua história? Não. Não vou. Tá cheio de gente talentosa no mundo. Tá cheio de gente com uma voz incrível, incrível, cantando no chuveiro. Sabe quantas pessoas têm coragem de cantar no meio de uma praia?
Sabe? Poucas pessoas. Por quê? Com medo. De quê? De não serem aceitas. Ninguém tá nem aí, cara. Até você perceber que você conseguiu. Aí sim, ó. Quando eu terminei de te persuadir, e isso fazia parte de você sentar aqui. Sério? Sério? E você acreditou. E por um momento eu pensei em perguntar se eu estava preparado para poder sentar aqui, por talvez não ter as palavras certas de estar falando aqui. Não adianta ter voz e cantar no chuveiro. Stop. Quem você é, me diga. E o importante é ser, mesmo que seja estranho. Vamos lá, gente. Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Quem é que você espera encontrar depois que eu puxar essa capa? Tem como falar isso cantando? Um Gabriel que se identifica e que se ama. Um artista